Esse é o quinto vídeo do nosso canal e o quinto vídeo também dessa série, na semana de Fla-Flu, que nós começamos lá em 1919, passamos por 41, passamos por 69, 83, que foi ontem, todos esses vídeos estão aqui no canal, e chegamos em 1995, Fla-Flu do gol de barriga, que era uma edição que eu estava bem ansioso para fazer, um capítulo dessa história, que tem tanta coisa interessante, tanta coisa legal para a gente conversar. Mas antes disso, não esquece de fazer aquelas funções todas que são importantes. Se gostar do vídeo, pode ser lá no final mesmo, deixar um curtir aqui, é importante. Os comentários estão abertos também, nos outros vídeos esqueci de dizer isso. Ideias, sugestões, contraposições de argumentos também são sempre bem-vindas. Então, deixa aqui suas ideias nos comentários, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal também, que é importante. Então, vamos ao Fla-Flu do gol de barriga. À direita, Ailton, arma o cruzamento, fez a finta, ajeitou, outra finta a mais, bateu e o gol! Esse campeonato carioca de 95, ele teve como fase final um octagonal em que a última rodada, o último jogo seria entre Fluminense e Flamengo. E esses dois times que viviam momentos completamente diferentes um do outro e, de certa forma, semelhante à relação entre Fluminense e Flamengo que nós observamos, pelo menos nesses últimos anos aí, desde 2019 ao menos. Por quê? O time do Flamengo via se estruturando muito bem nos anos 90, havia contratado o Romário, imagina só, fazendo grandes investimentos, o Romário recém-tetracampeão mundial. Então, o time do Flamengo estava muito bem estruturado, o Sávio também, fazendo ótimas atuações naquele campeonato carioca, um dos principais jogadores daquele time, talvez até com uma importância maior do que a importância do Romário. E o Fluminense vinha com problemas financeiros, a gente sabe como os anos 90 foram difíceis, na verdade a pior parte ainda estava por vir, mas no ano de 95 chega nas Laranjeiras o Renato Gaúcho. E ele chega já com experiência, havia sido campeão mundial pelo Grêmio, e chega com vontade de título. Existem vários relatos aí de outros atletas daquele elenco que falam que o Renato chegou para ser campeão, chegou com esse espírito de campeão e botando ordem na casa, assim, de todos os sentidos, tanto em relação à motivação, à maneira do Renato, mas também em questões financeiras. O Fluminense, na época da final, foi na metade do ano, estava com 3 meses de salário atrasado. Então o Renato, ao que era possível, ajudava aqueles companheiros com menos condições, os outros funcionários do clube também. O Renato era patrocinado na época pelo restaurante, pelo Porcão. Tanto é que na foto, no pôster da final, vários jogadores estão com o bonezinho aqui, com a aba levantada do Porcão, em que o Renato ele recebia uns cheques, uns vales, para almoçar, jantar no restaurante, e ia distribuindo para aqueles jogadores também. Então isso já demonstra como aquele ambiente do Fluminense não era um ambiente fácil. Mas ainda assim os relatos são que o espírito era de vencer, o foco era em vencer aquele campeonato carioca e conquistar mais um título, trazer mais um título depois de um jejum enorme do Fluminense. O Fluminense já estava há alguns anos, ou uma década quase, sem ganhar nada, então vencer aquele jogo seria muito importante. E nós vamos para essa fase final, para esse octagonal final, e no último jogo, na última rodada, precisando vencer o Flamengo. O empate daria o título para eles. E o jogo fica num momento muito tenso, empatado em 2-2. O cenário do jogo foi mais ou menos o seguinte: o Fluminense abre o placar com o Renato Gaúcho, o primeiro gol, depois Leonardo faz o segundo gol. Esse cara, ele não costumava ser titular, na verdade a posição era do Ézio, mas o Ézio começa esse jogo no banco, porque, segundo os relatos daquela semana, ele vinha treinando bem, então assumiu a posição e de fato fez o segundo gol, o que deu uma tranquilidade para o Fluminense. Mas o Flamengo busca, primeiro gol quem faz é o Romário, segundo gol quem faz é o Fabinho. Logo depois do empate, parte da torcida do Fluminense, não tantos, mas alguns, começam a deixar o Maracanã, e alguns relatos que rolaram embaixo da arquibancada naquele dia é que tinha gente chorando e gente rezando, Pai Nosso acontecendo e aquela coisa toda. Bom, logo depois do gol do Fabinho de empate, que dava título ao Flamengo, nosso lateral Lira, camisa 6, dá uma tesoura, mas uma das mais bem executadas que eu já vi na minha vida, no Fabinho, que havia feito o segundo gol do Flamengo. Então acaba que nós ficamos com 2 jogadores a menos. Sorley, nosso zagueiro,
já tinha sido expulso também e jogamos com 9, precisando fazer mais um gol, precisando do 3-2. E aí rola a cena que todo mundo conhece, né? Aos 41 minutos, Ailton vai conduzindo a bola pela direita, bate pro gol, o Renato desvia com a barriga e o Fluminense tem um dos gols mais icônicos da sua história. Claro que na súmula e até os jornais do dia seguinte atribuem gol ao Ailton, né? Apesar de me parecer, pelo menos, que a bola não entraria no gol. Esse é o argumento do Renato também. Apesar de que a jogada do Ailton é muito boa, e aquele jogo todo, se assistiu o jogo na íntegra, ele jogou muito bem, cara, mas muito bem mesmo, assim. Então, é merecedor. Apesar de que, claro, a gente sabe, esse gol, a magia desse gol, está envolvida muito a figura do Renato, que foi muito importante para aquele time também, por todo esse contexto aí que nós já comentamos. Agora o Fluminense precisa segurar o resultado. O Flamengo ainda tem uma chance com o Romário pela esquerda, apesar de ele fazer falta no nosso zagueiro, no Lima, que depois foi expulso também. Então o Fluminense ele termina o jogo com 8 jogadores dentro de campo. Uma dificuldade muito grande para segurar aquele resultado no final, um perigo muito grande. E aí aquela correria, muita gente tinha ido embora, e os torcedores do Flamengo começam a ir embora também, mas no fim das contas o Fluminense é campeão estadual de 1995 no clássico Fla-Flu do gol de barriga. E agora vamos a alguns contextos aí daquele jogo que são importantes. O primeiro deles é sobre a questão dos ingressos, sobre a questão do preço dos ingressos. No vídeo passado, no nosso vídeo sobre o Fla-Flu de 83, a gente já comentava sobre como a inflação dos anos 80 aumentou demais, acabou chegando nos ingressos e afastando muita gente do estádio, né? O Fla-Flu de 83, por exemplo, teve 80 mil pessoas, um pouco mais de 80 mil pessoas presentes. Esse Fla-Flu de 95 teve mais de 120 mil. Então dá para perceber como, desde 94, com o Plano Real, a inflação ela vinha sendo contida e automaticamente também isso chegou no valor dos ingressos. Mas uma comparação interessante da gente fazer é em relação ao valor que estava sendo cobrado nos ingressos lá no Fla-Flu de 95 e o valor que estão sendo cobrados esses ingressos agora do Fla-Flu de domingo, da final de 2025. Vamos fazer essa comparação analisando o preço dos ingressos em relação ao salário mínimo da época. O salário mínimo atual está um pouquinho mais de R$ 1.500. O salário mínimo de 95, da metade do ano de 95, quando aconteceu o jogo, estava em R$ 100. E o valor dos ingressos de geral, arquibancada e as cadeiras especiais, eles iam de R$ 5,00 a geral, de R$ 15,00 a arquibancada e de R$ 75,00 a cadeira especial. E no dia do jogo, esse valor aumentava um pouco também. Enquanto os ingressos de agora, desse Fla-Flu de domingo, vamos fazer uma comparação, por exemplo, da geral com o setor sul. O setor sul está a R$ 120,00 a inteira, né? Tendo a possibilidade de meia, que está a R$ 60,00, e a dinâmica de sócios também. Mas se nós formos fazer uma comparação entre preço do ingresso em relação ao salário mínimo, esse preço da geral aqui tomava mais ou menos 5%, mais ou menos não, né? 5% do salário mínimo. Enquanto o valor atual do ingresso da inteira de 120 no setor sul, ele toma 8% do salário mínimo. Mas apesar de parecer um aumento pequeno, de 3% de um para o outro, existem outras questões também, como por exemplo, a questão de alimentação no estádio. E eu não digo nem dos preços, porque, por exemplo, o preço da cerveja naquele Fla-Flu de 95 era de R$1 fora do estádio e de R$1,50 dentro do estádio. Então, o que dava 1% do salário mínimo, né? A cerveja de R$1,50. Se nós observarmos a cerveja hoje no Maracanã, ela está custando em torno disso, mais ou menos, de R$15, que é 1% também do salário mínimo. No entanto, vejam aqui nesse trecho do Jornal dos Esportes como havia um incentivo na época para que as pessoas elas já fossem, tendo feito uma refeição, que elas já fossem, ou pelo menos levassem um sanduíche para não ter que gastar lá no Maracanã, enquanto hoje o processo é o contrário. Hoje o processo é muito mais de incentivo do consumo no Maracanã, do consumo no estádio, do que o contrário, como acontecia nessa época. Então, apesar de, naquela época, claro, tomar um pouco menos do salário mínimo, essa questão de consumo no estádio e o preço dos ingressos também,
hoje em dia, há alguns anos já, na verdade, né, dá para perceber que existe um incentivo muito maior ao consumo dentro do estádio. E outra situação interessante sobre a política da época, sobre a política dos anos 90, enquanto o Fla-Flu acontecia em 1995, Fernando Henrique Cardoso era o presidente do Brasil, foi eleito em 94, então fazia seu primeiro ano de governo em 95, com uma popularidade relativamente alta, muito por conta do Plano Real, do combate da inflação, como nós comentamos no outro vídeo, essa inflação, essa hiperinflação que vinha assolando o Brasil lá nos anos 80. E o Fernando Henrique, que no seu primeiro mandato, e não era para ser o primeiro mandato, era para ser o mandato do Fernando Henrique. Por quê? A nossa Constituição de 88, ela dizia que o mandato presidencial ele é de 5 anos sem reeleição. Mas em 1997, aproveitando essa popularidade, o FHC ele passa uma emenda constitucional a ser votada sobre a reeleição. E sobre essa emenda da reeleição, olha que interessante, o Eduardo Galeano, nesse livro aqui, Fechado por Motivo de Futebol, ele traz um relato que ele chama de preços, em que ele diz o seguinte, que em 93 o PSDB pagou alguns políticos para que entrasse no partido, para que o partido tivesse um quórum maior, o que era importante na época para o fortalecimento daquele recém-criado partido. Alguns políticos receberam entre 30 e 50 mil dólares para entrar no PSDB. E aí ele diz o seguinte, que há uma comparação aqui entre a política e o futebol. Um dos políticos, por exemplo, diz que o que eles fizeram é como os jogadores do futebol, quando mudam de um time para o outro. E esse debate na época sobre a questão do passe, e aí vai vir com a lei Pelé também, transformando essa dinâmica do passe dos jogadores, era muito forte nos anos 90. E note como o passe dos jogadores vai aumentando com o tempo, e o Eduardo Galeano aí genialmente fala que o passe dos políticos aumenta com o tempo também, porque existem alguns políticos que chegaram a receber 200 mil dólares para a aprovação da emenda da Constituição, lá do Fernando Henrique, que deu a ele a possibilidade de reeleição. Então hoje nós temos 2 mandatos, possibilidade de 2 mandatos de 4 anos com reeleição, graças a essa emenda lá de 97, e de fato Fernando Henrique foi reeleito em 98 e fez o seu segundo mandato. E ficamos por aqui com o nosso Fla-Flu de 95, gol de barriga, e mais uma vez que tanto o Fla-Flu de 95 quanto de 83, que nos ilumine e dê um caminho para que domingo o resultado seja positivo. E que a Assis também esteja torcendo por nós de onde estiver, assim como estava torcendo pelo Fluminense também em 95, como conta esse relato aqui, que eu vou deixar na tela. Vejo vocês no próximo vídeo, como eu disse, não sei como vai ser a condição lá no Rio para gravação, mas espero conseguir gravar alguma coisa e que a gente se encontre por aí. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar também. Valeu!